Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui dando continuidade à nossa playlist do Caruana no torneio de 5FU de 2014. O torneio que ele faria aqui os impressionantes 3.100 aqui quase de rating de performance. A gente tem aqui o Caruana com 8,5 pontos, ganhou aí o 5FU 2014, à frente de Magnus Carlsen com o segundo colocado com 5,5 pontos, olha a diferença, né? Topalov com 5, MVL com 4, Aronian com 4, Nakamura com 3. O Caruana varreu todo mundo, fez 8,5 pontos aí, então, nesse torneio com esses 6 jogadores, no formato onde todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes. Ou em inglês é o 2-round robin, todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes, tá bom? Vamos dar uma olhada então na próxima partida aqui da nossa playlist, que é o Caruana encarando aqui. Opa, o que aconteceu aqui na nossa tela? É o Caruana encarando, aqui sim, o Caruana encarando aqui o MVL, o francês Maxime Vachier-Lagrave, tá bom? Aqui não tem desafio fácil, o MVL é muito tático, muito perigoso, muito difícil jogar contra o MVL, ele tem uma peça atacada, ele não defende, ele ataca a sua, aí se você ataca a outra dele, ele crava a tua, contra-crava, é um cara muito difícil de jogar, um cara muito tático. Vamos dar uma olhada então, o Caruana abre aqui com o peão do rei E4 e aqui o MVL vai com a Caro-Kann, olha só, C6. D4, D5 aqui, o Caruana decide para a variante do avanço com E5. O bispo veio para F5, o Caruana desenvolve o cavalo em F3 e depois de E6 joga o bispo aqui em E2 preparando para dar o roque. C5, o MVL transforma essa Caro-Kann numa francesa com o bispo não preso, com o bispo na frente da cadeia de peões aqui e agora bispo E3 pelo Caruana. Dama B6 já atacando o recém-indefeso peão aqui em B2, depois que o bispo saiu, a dama falou, opa, tocou o alarme lá, o peão aqui já tá suando frio, cavalo C3, o Caruana fala, pode levar o peão, pelo amor de Deus, e aqui o MVL segue com o cavalo C6 e o peão fala, ufa, né, mas calma aí, o que tá acontecendo, né, por que não joga aqui dama atacando o cavalo, dama por B2 parece um excelente lance, né, toda vez que o MVL captura esse peão em B2 ele perde, acho que foi, aliás, nessa época aqui ele ainda não tomava, né, hoje em dia ele resolveu tomar e perdeu, mas aqui galera não dá, né, cavalo B5 fica um ataque muito bom aqui para as brancas. Por enquanto a torre aqui está muito bem protegida, o peão de C2, peão de D4, tudo protegido e o cavalo já ameaçando atacar lá em C7. É claro que é uma linha tática, existem continuações até mesmo como o bispo por C2 que pode dificultar bastante. Por exemplo, o bispo por C2, dama C1 e depois das trocas dá para jogar o bispo aqui volta para G6, por exemplo, seria uma boa possibilidade, né? Com uma posição ainda interessante, claro que tem cavalo C7, mas uma posição complicada. O cavalo vai ter dificuldade depois de voltar e a gente teria um jogo com chances para os dois lados, mas talvez melhor para as brancas, né? Então aqui o MVL prefere não capturar o peão envenenado aí de B2 e segue agora com o cavalo aqui em C6. Roque foi jogado pelo Caruana e o MVL não se aguenta aqui, dama por B2, né? Ele não se aguentou naquela hora, ele resistiu ainda, mas agora ele não resistiu não, mandou bala no peão envenenado. E aqui dama em E1 foi jogado pelo Caruana, simplesmente protegendo aqui o cavalo. Temos agora C por D4, bispo por D4, mais trocas aqui em D4, cavalo toma. E aqui bispo B4, o MVL garantiu o seu filé extra aí, tá com um peão a mais e agora já tá atacando aqui em C3, além de tudo conseguiu a iniciativa. Será que tá tão bom assim? Bom, o Caruana segue agora com um lance interessante aqui, cavalo de D em B5, trazendo mais uma proteção para C3 e colocando complicação tática da pesada já na posição, atacando aqui em C7, né? Bom, o MVL tudo sob controle, segue com o bispo em A5, controlando a casa de C7 e agora a torre B1 atacando aí a dama. A dama captura mais um peão aqui em C2, olha só, Caruana vai jogando como Lila 0 aqui, vai sacrificando peões, né? Aliás, contra essa Caro-Kann, a francesada, né? Ou em geral contra a francesa, né? As brancas têm que estar dispostas, principalmente na variante do avanço, as brancas têm que estar dispostas a sacrificarem 1 ou 2 peões ali, porque... para conseguir atividades, porque não tem jeito, acaba ganhando, mas as pretas se quiserem acabam ganhando mesmo esses peões, né? E agora a torre C1 foi jogada aqui pelo Caruana, atacando a dama B2 e aqui ele poderia ficar, já não tem mais torre B1, né? Por conta aqui do bispo, né? Você pode estar se perguntando antes, né? Vamos voltar aqui pro bispo A5, ó. Antes o bispo tava aqui, ó.
né? Não tinha um peão aqui em C2. Atacou a dama, tinha um peão. Depois de dama C2, torre C1 e dama B2, não dá pra você ficar perseguindo aqui a dama não, porque agora não tem mais o peão de cobertura, né? Então o Caruana segue agora com um lance aqui G4, quanta coragem. Aqui complicou do jeito que o MVL gosta. O Caruana também não foge à luta, né? Tá com peça, ataca outra, manda um G4. Aqui o bispo tá atacado, vai pra G6 e agora F4. Que é isso, Caruana? Indo pra cima aqui agora, ameaçou jogar um F5, prender aqui o bispo, né? Depois de peão toma, casa de H5 não vai estar disponível. Ameaçou um F5, o MBL tira o bispo então aí de onde ele podia ficar preso, joga aqui um bispo E4 e agora torre F2 pelo Caruana. Quanta frieza, né? Ficar jogando com esse monte de peão a menos aí, mas bispo, torre F2 é um lance interessantíssimo porque ameaça todo tipo de ataque descoberto aqui pra cima da dama. E o MVL aqui tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, resolve desenvolver o cavalo aqui, com o cavalo em H6, né? Um outro lance muito interessante aqui na posição poderia ser o lance dama B4, cravando aqui o cavalo, né? Aproveitando a saída da torre aqui para F2, crava o cavalo. E aqui a gente poderia ter uma continuação bem maluca, com dama em F1, por exemplo, saindo da cravada, o bispo para B6 aqui cravando a torre, e aqui depois de cavalo por E4, D por E4, mandar um F5 aqui com uma partida bem maluca, né? Com peões a menos, já perdendo outra qualidade, mas tentando castigar aqui o rei exposto e o não desenvolvimento do cavalo, né? Seria bem interessante aqui com chances para os dois lados, né? Mas aqui o MVL vai para esse lance cavalo H6 aqui, o lance não se preocupando muito com os ataques descobertos aqui do bispo, e o Caruana agora vai pra cima. Bispo D3 aqui pelo Caruana atacando a dama vai pra B4 em segurança e agora a torre B1, olha só o Caruana cirúrgico aqui, galera. Por quê? Você fala assim, tá caindo aqui em E4, vou tomar aqui em E4, bispo por E4. O problema é que o MVL ficaria do jeito que ele gosta. Ele tem uma peça aqui, ele pode capturar, em vez dele capturar, ele ataca outra, né? Ele poderia jogar aqui do jeito que o MVL gosta, em vez de recuperar a peça, ataca outra. Cavalo por G4 seria uma possibilidade, e aqui a confusão, depois de cavalo D6 cheque, por exemplo, rei F8, torre de F aqui em C2, trazendo mais uma proteção para o cavalo. Poderia ter uma loucura aqui com cavalo E3, do jeito que o MVL gosta, né? E depois de dama por E3, bispo B6 aqui cravando a dama, seria realmente uma maluquice, né? Então o Caruana prefere não ir para essas linhas malucas aqui de bispo por E4, cavalo por G4 e segue simplesmente com o sólido torre B1 atacando a dama vai para C5 e agora sim cavalo por E4 aqui capturando, né? Não tem mais o bispo cravando nessa diagonal. Aqui a partida seguiu com D por E4, apesar de que a posição ela é bem complicada já, né? Existe a possibilidade de jogar bispo por E1, mas isso acaba favorecendo as brancas. Por exemplo, o bispo por E1, por isso o MVL não jogou. Aqui poderia seguir cavalo por C5, capturando a dama, e depois de bispo por F2, cheque, rei por F2, jogar um roque aqui. Por exemplo, seria uma possibilidade, mas as brancas teriam duas peças aí, um bispo e um cavalo por uma torre, né? Aqui continuaria com dois peões a mais, mas tem peão caindo e tudo mais. Podia seguir com G5. O MVL, quando ele tem peça atacada, o que ele faz? Ele atacaria a outra, provavelmente, em vez de se defender, né? E aqui, depois de cavalo por B7, por exemplo, o cavalo F5 e o cavalo vindo para D6, as brancas têm uma posição melhor, né? Então aqui, provavelmente por isso que nessa posição, então, o MVL não seguiu com bispo por E1 e seguiu simplesmente com D por E4, recuperando a peça. E agora a loucura que o Caruana segue com dama por A5, né? Então aqui excelente posição aqui do Caruana, porque já tem ataques interessantes aqui do cavalo, entrando seja em D6 ou C7. Não dá tempo de jogar, por exemplo, o peão toma por conta de cavalo D6 ou C7 com ataque violento aqui das brancas, né? Até mesmo o cavalo D6 funcionaria depois de tá caindo a dama aqui na sequência, né? Então realmente aqui tem problemas já na posição o MVL faz aqui o roque e agora o bispo tá atacado e o bispo vem para E2 protegendo o peão aqui de G4. Caruana tem uma peça a mais aí, mas o MVL tem dois peões a mais, uma peça por dois peões. Por isso o MVL segue jogando e joga agora com E3 aqui atacando a torre vem para F1 e aqui torre de F em C8. Rafa, não dá para fazer uma loucura aqui, um cavalo por G4 e depois avançar o peão aqui com um cheque descoberto? Acaba não funcionando, é possível, né? Até seria uma possibilidade aqui interessante na posição, mas não é que vai ganhar a torre aqui. A torre pode ir para F2 agora e o jogo pode ir embora dessa maneira. Pretas com duas peças a menos aí, por dois peões, né? Seria realmente muito maluco isso. Mas aqui a continuação A6 é que é interessante, né? Porque o cavalo tá cravado e aí se o cavalo sair tá aí perde a dama, mas poderia seguir aqui com o bispo por E2, por exemplo, o peão toma em B5
depois de dama por B5. De qualquer maneira aqui, depois das trocas, as brancas têm uma peça a mais aí, né, por um peão e estão melhores. A torre está protegendo aqui em A2. Mas seria uma continuação bem interessante, mas vai para um final que perde. Então aqui, de qualquer maneira, né, o MVL prefere não seguir para essa linha quase forçante e segue com torre de F em C8. O Caruana segue agora com dama em E1. O Caruana tem que ser preciso aqui, porque esse peão é perigoso. Aqui dama D5 foi jogado e agora o Caruana segue com torre B2. Cirúrgico aqui, tentando segurar tudo, uma peça protegendo a outra. Agora aqui F6 pelo MVL, tentando abrir linhas. Dama G3 pelo Caruana, vai se defendendo aqui de uma maneira espetacular. Agora tá atacando esse peão, virou prioridade aqui o peão de E3. F por E5, torre F8 propondo trocas. Trocas em F8, dama por E3. O Caruana finalmente se livrou desse peão passado. E agora tem uma peça mais por apenas um peão de diferença e peões enfraquecidos aqui. A dama da base para o peão, o cavalo tem um posto na cesta. Tá difícil demais, o MVL ainda joga aqui o cavalo em F7, pressionando o peão, controlando a casa de D6. Mas depois de simplesmente cavalo C3 aqui pelo Fabiano Caruana, o MVL abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vai simplificar para um final vencedor. Por exemplo, não precisaria, poderia jogar dama C6, mas por exemplo, só para a gente conseguir visualizar aqui de uma maneira mais tranquila, um final aqui vencedor para as brancas, uma peça a mais. Tem ataque aqui em A7, né? Pode até defender com torre F7, mas aqui, bom, enfim, até trocar aqui, talvez seja mais indicado a manter a torre, mas até trocar aqui deve levar para um final vencedor aqui para as brancas, né? Uma peça a mais aí por um peão, vai dar para ganhar, ainda com luta, né? Entre amadores aqui ainda teria muita luta, mas aqui entre esses dois gigantes, né? O MVL preferiu não continuar jogando depois de cavalo C3 e temos mais uma belíssima vitória, 2 partidas, 2 vitórias aqui para o Caruana. E vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para ver a precisão aqui dos jogadores, né? Caruana aqui espetacular, 94,9% de precisão aqui, inspiradíssimo, né? Cometeu apenas uma imprecisão segundo os computadores. E o MVL ali, aquele cavalo H6 foi o problema de toda a posição. Talvez aquela linha com dama B4 que a gente mostrou pudesse ali trazer mais luta, cravava a torre lá com bispo B6 e tudo mais, umas linhas bem interessantes que a gente falou durante o vídeo. Talvez pudesse trazer aí mais possibilidades de luta aí pro MVL, né? Caruana espetacular, seguindo aqui no 5 Field 2014, tá bom? A gente segue depois com mais partidas aqui desse torneio na nossa playlist aí do Caruana, a saga de Caruana no torneio de 5 Field 2014. Tá bom, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.